Quando eu vim para cá, para Itaperuna, eu vim com o intuito de trabalhar, de estudar, de poder melhorar a minha vida, porque eu venho de uma cidade onde o emprego é terrível para arrumar serviço. Então, quando eu conheci o Leandro e vim morar aqui, eu vim com o intuito de estudar e de trabalhar. O Leandro sempre foi um cristão, para mim, exemplar. Então, desde quando eu vim morar aqui, ele me apresentou à igreja. A primeiro momento eu fiquei meio receosa, porque eu venho de uma família católica e eu já vim bem convicta de que eu não ia mudar por conta dele. Então, toda vez que ele vinha para a igreja, ele tentava me trazer. Algumas vezes eu vinha para poder agradá-lo, outras vezes eu ficava em casa. Eu lembro uma vez que ele veio para a igreja e eu fiquei em casa chorando porque eu queria que ele tivesse ficado comigo, mas ele veio mesmo assim, mesmo eu não querendo vir. Ele sempre deu um testemunho muito bonito para mim de que ele não abandonaria a igreja, ou seja, o Deus dele, por causa de mim. Logo depois disso, todas as vezes que eu vinha para a igreja, eu sempre fui muito bem acolhida. Porém, eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito retraída. Então, quando as pessoas começavam a se aproximar, eu ficava meio retraída, porque aqui eu só conhecia ele, no caso. Então, eu me sentia muito isolada. A partir do momento que eu comecei a frequentar os cultos, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Como eu falei antes, eu venho de uma família católica, eu não tinha base bíblica nenhuma, então eu tentava argumentar de qualquer outra forma de que a igreja que eu seguia, porque foi o que eu aprendi desde que eu cresci, desde que eu nasci, então eu tentava argumentar de alguma forma de que aquilo era o certo. Com o passar do tempo, os cultos começaram a ficar mais prazerosos para mim. Eu comecei a vir não por ele pedir, mas porque eu queria vir. Em determinado culto, foi um culto onde o Lucas deu o testemunho dele, e nesse testemunho ele contou tudo o que havia acontecido na vida dele, do tempo onde ele estava em pecado, e o mesmo Lucas que foi ali na frente contar tudo que ele havia feito, tudo que ele havia passado no período onde ele estava em pecado, era o Lucas no qual eu tinha pavor, porque achava tudo que ele fazia errado, porque eu criticava ele, porque eu não achava certo aquilo que ele fazia. Mas naquele culto, Deus falou comigo de uma forma maravilhosa, porque ele me fez enxergar que eu não tinha nada de diferente do Lucas, que eu era exatamente igual a ele, pecadora, que tudo que ele tinha feito, por tudo que ele fez, eu já tinha feito. Eu também me droguei, que eu já tomei bebida alcoólica, eu também adulterei, eu também forniquei. Então, tudo aquilo que ele estava fazendo, eu não era nem um pouco diferente daquilo. E quando Deus me confrontou com os meus pecados, foi o momento em que eu senti a presença dele ali. Eu senti ele falando comigo naquele momento. Você não é nada sem mim. Você só pode ser alguma coisa, você pode se tornar algo se eu estiver junto com você. E a partir daquele momento, eu resolvi mudar de vida. Eu vi que aquela vida não era a que Deus queria para mim. Antes de eu me converter, antes de Deus falar profundamente no meu coração, antes de eu sentir aquela presença maravilhosa, antes de eu me arrepender de todos os pecados no qual eu cometi, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Às vezes nem parecia, né, porque eu não deixava tanto transparecer, mas eu era uma pessoa bem difícil de lidar. Eu era muito dona de si, sabe? Muito turrona, muito difícil de pedir desculpa, de pedir perdão, de perdoar, orgulhosa. Mas
Deus me fez quebrar tudo aquilo naquele momento, porque eu entendi a partir daquele momento que eu queria e eu precisava de Jesus na minha vida. E quando a gente está em pecado, a mania que nós temos, o defeito que temos é que ele nos cega, ele nos deixa cegos. Ele coloca uma viseira na frente dos nossos olhos. A gente consegue enxergar o pecado do outro, apontar o pecado do outro, mas não tem coragem de olhar para o nosso próprio umbigo. Então, a partir do momento que eu olhei para o meu umbigo, que eu vi a dependência que eu precisava ter de Deus, é que eu aceitei de verdade Ele no meu coração. E a partir daquele momento eu mudei a minha vida totalmente. Tanto nas atitudes, como eu falei, eu era orgulhosa, eu era muito turrona, eu não tinha muita dificuldade de perdoar, de pedir perdão. E a partir daquele momento eu resolvi mudar de vida e entregar minha vida verdadeiramente ao Senhor. É até incrível como a minha vida começou a dar certo a partir daquele momento. Como eu vi o agir de Deus na minha vida a partir daquele momento. A partir do momento que eu resolvi mudar de vida de verdade. Deus, eu não vou te falar que eu não tive dificuldades, porque até hoje eu passo dificuldades. A minha família sempre diz que eu sou chata, que eu me tornei chata depois da minha conversão, porque eu mudei minha vida, eu parei com os costumes que eu tinha com eles lá. Eu comecei a ser muito julgada, tanto que no dia do meu batismo só estava eu aqui. A minha família aqui foi o Leandro, porque da minha família mesmo ninguém quis vir, porque ninguém aprovava a minha conversão, ninguém aprovava a minha troca de religião, como eles gostam de dizer. Hoje eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. E hoje eu posso ver como Deus foi misericordioso comigo. Era para eu estar morta, era para eu estar em um lugar no fundo do buraco de verdade. Era para eu estar sofrendo hoje na vida. Mas Deus teve misericórdia de mim. E a partir do momento que eu vi essa misericórdia de Deus na minha vida, gente, é muito maravilhoso. Não tem outro lugar melhor de se estar do que na presença do Senhor. Hoje eu posso dizer com certeza que ninguém me tira, nada nem ninguém vai me tirar da presença do Senhor, porque o que eu tenho visto Ele fazer na minha vida, o que eu tenho visto Ele é algo extraordinário. Deus tem feito maravilhas na minha vida. São tantas bênçãos que eu não consigo nem contar. Não consigo nem contar. No momento que eu decidi ser fiel a Ele, Ele começou a me honrar. E isso tem sido maravilhoso, tem sido uma experiência maravilhosa na minha vida. Como eu já havia falado, eu sempre fui uma pessoa muito retraída, então quando eu cheguei aqui na igreja eu me senti muito sozinha, eu me sentia muito afastada. Eu posso dizer que os amigos que eu fiz aqui foram que me ajudaram a fortalecer a minha fé, foram que ajudaram acrescentaram e crescer na minha caminhada cristã. Porque se não fosse isso, se eu não tivesse um apoio tanto do meu esposo, tanto dos amigos que eu fiz aqui, talvez eu não tivesse continuado, porque é uma caminhada difícil, é uma caminhada de muita luta. Foram muitas as vezes que eu pensei sim em desistir, mas aí vem aquela pergunta, né? Para onde iremos nós, se só Deus tem a palavra de vida eterna? Para onde eu iria? Não tem para onde ir. Ele é o caminho. Hoje eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja, eu sou a segunda tesoureira e faço parte do Ministério Infantil.
E é até estranho falar de cargos aqui dentro da igreja, porque, na verdade, eu não me sinto nada disso. Para mim é um privilégio, na verdade, fazer a obra de Deus. Então, o lugar que me colocaram, o lugar que me colocaram para fazer, se for para ser sentado no banco, se for para ser em qualquer outro lugar, eu vou me sentir muito feliz, porque eu vou estar fazendo a obra de Deus. A igreja tem me ajudado muito nessa caminhada cristã, ajudado muito. O pastor dessa igreja, para mim, ele é como um membro da minha família, a família que eu escolhi, porque se não fosse o apoio dele, se não fosse a insistência dele com a minha vida, com a minha família, talvez eu não estivesse aqui, não tivesse continuado, talvez eu não tivesse forças para... Porque quando a gente vê que alguém se importa com a gente se sente melhor, a nossa caminhada fica menos difícil, fica mais prazerosa, na verdade, porque a gente sabe que tem pessoas com a qual nós podemos contar. Apesar dos muitos desafios que eu enfrentei, que eu tenho enfrentado, que eu sei que ainda vou enfrentar, eu sei que aqui, que essa igreja, que a casa de Deus, que a casa do Senhor, é o melhor lugar de estar. Porque aqui eu posso ouvir, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer falar comigo verdadeiramente. Eu sou Caroline de Souza Barbosa, eu sou membro da 10ª Igreja Batista, eu estou aos pés de Jesus, eu estou no melhor lugar do mundo. Não importa pra onde você vai, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, um caminho tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, um caminho tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, pra ver o amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, pra ver o amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande